é pregada lá em nós. Glória a Deus. Como eu já pedi para os irmãos, só se inscrevam no nosso canal e deixem o seu link aí para nós. Ainda compartilhe, mande para todo mundo, que agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler só apenas um versículo aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ou a igreja que estava em Roma, ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi Paulo quem escreveu capítulo 8, versículo 1 da carta à igreja que estava em Roma. Irmão Miranda, e o que é que a gente pode aprender com este versículo ou com esta carta toda, né? O que é que a gente pode aprender quando a gente vai falar desta carta que Paulo escreveu para os romanos? A gente pode aprender muita coisa, principalmente quando ele começa dizendo: portanto, agora, hoje, não existe mais condenação. Como assim, irmão Miranda? Olha, se o sujeito está condenado, é porque houve um crime. Ou houve... Como é que eu digo aqui? É que eu sou meio matuto, não sei bem as palavras bonitas que o povo fala aí no YouTube, né? Se ele está condenado, houve uma transgressão. Chegou agora, transgressão. Aí ele foi julgado, como diz a turma aí do direito, né? Sentenciado, condenado. Se ele foi condenado, ele tem que cumprir a pena. Mas aí Paulo chega e diz assim: portanto agora quando? Hoje. A partir do momento que você decidiu confessar Jesus como seu Salvador e andar nos seus santos caminhos. Por quê? Porque esta condenação que chegou até nós, ela veio através do pecado. Deus disse a Adão e Eva: está aqui esse jardim bonito para vocês cuidarem, andar nele, passear, plantar, comer. Tem gente que diz assim: Deus colocou Adão no jardim para ser preguiçoso, lá não tinha nada para fazer. Claro que tinha. Deus disse que botou ele lá para cuidar do jardim. O que é cuidar? É zelar, é fazer o que tem que ser feito, arrancar a erva daninha, é podar as árvores. Tinha o que fazer lá no jardim do Éden, sim. E Deus disse a Adão: aqui você pode plantar, você pode colher. Aqui é uma bênção de Deus, aqui é um paraíso, verdadeiramente um paraíso, irmão. Você já chegou numa fazenda bonita assim, numa granja invocada, num sítio, que parece um paraíso. Aí o cara diz assim: mas rapaz, isso aqui parece um jardim do Éden. Aí Deus disse assim: ó, eu só quero uma coisa, você só vai fazer uma coisa, meu filho. Adão, meu filho, você só vai fazer uma coisa. Tu tá vendo esse pé de pau aqui, essa planta aqui no meio do jardim todo? Então você não mexa nele, de jeito maneira. Aí Adão disse: tá certo, senhor. Foi obediente o menino, até um certo período ele foi obediente. Mas aí chega a Eva lá perto do pé de pau, tem uma cobra atrepada nele e diz assim: ô Eva, o que é que tu tá fazendo aí, mulher? Isso é a linguagem nordestina, a versão nossa aqui, viu? Não, tá só olhando aqui como é que é esse pé de pau, esses frutos aí bonitos, né, enrocado. Aí a serpente, a cobra venenosa, viu? Irmão, tenha cuidado com as cobras que nos rodeiam, viu? Tem um bocado de cobra rodeando nós por aí, viu? Tenha cuidado. A língua mata qualquer um, tenha cuidado, irmãos. Olha, foi assim que Deus disse, não foi? Aí Eva disse: não foi assim não, foi do outro jeito. Ah, ele só disse do outro jeito para te pegar, besta, porque ele sabia que no dia que tu comesse, aí tu ia conhecer o bem e o mal, tu vai ser igualzinho a Deus. Eita, que maravilha. Ela se alegrou, rapaz, se alegrou. Mas eu vou ser igual a Deus, tu vai ficar igualzinho a ele. Conhecendo tudo, tu vai conhecer o que é bom, o que é ruim, o que é mal.
Aí ela disse, rapaz, então eu quero, esse negócio é bom, eu quero. Eita, rapaz, aí ferrou nós tudinho. Comeu do fruto, entendeu? Aí certamente mudou alguma coisa, né? Seus pensamentos, seus sentimentos, passou a ser mudado. Chega Adão, demorou um pouquinho, chegou Adão. Ó, Adão, que maravilha, essa fruta é muito boa, Adão. Come também, meu filho. Mas Eva, mas Deus disse que a gente não comesse. Não, mas aqui a gente vai conhecer, a gente vai ser igualzinho a Deus, olha. Ou tu tá pensando que o lapeta chega empurrando as coisas de goela abaixo? É não, irmão. É devagarinho, na sutileza, tranquilo. Ele tá doido pra pegar nós tudinho, pra derrotar, sabe? É. Mas ele ferrou-se, já tá ferrado porque Jesus já pisou na cabeça dele. Jesus deu uma martelada na cabeça quando ele disse, ó Jesus, tá escrito, se tu pular daqui, a palavra diz que Deus dá ordem aos seus anjos. Jesus também tá escrito, rapaz. Tu tá doido, né? Também tá escrito, rapaz, olha, adorará somente a Deus, Senhor teu Deus. É, só para adorar a Deus. Aí ele ficou com a cara no chão. Aí eu sei, irmão, que Adão comeu do fruto também. E daí pra cá foi a derrota dele. Aí ferrou nós tudinho, irmão. Pegou nós tudinho pelo pé. Diga aí um negócio desse. Mas aí chega Jesus, derrota Satanás, porque Satanás pensou que quando Jesus morresse, ia ficar morto. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, por isso que Paulo agora vai dizer lá em Romanos que nem uma condenação há. A ligação foi cortada, o cordão umbilical foi cortado entre nós e Deus por causa desse pecadinho aqui de Adão e Eva. Tirou nós de cena. Deus disse, não quero mais nada com vocês, são um bando de desobedientes. Chega Jesus ressuscitado agora, salva Paulo também, tem um encontro com ele, Paulo se dando no chão nos pés de Jesus, se arrepende dos seus pecados, é salvo e escreve para nós isso aqui, olha que maravilha. Portanto agora, hoje, nesse instante, onde você estiver, se tiver com Jesus verdadeiramente, não está mais condenado. Está livre da condenação eterna que ia levar nós para o inferno. Aqui está escrito, nem uma condenação há. Se há, é no sentido de agora, hoje. Se eu estou com Cristo, confessei a Ele como meu Salvador, até porque a Bíblia vai dizer que Jesus é. Ele não disse assim, Pedro é, Paulo é, Maria é, João é, Mateus é, não. Jesus é. É o que, Miranda? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a Deus, se não for por Ele. Matou tudo aí, acabou-se. É só Jesus e acabou-se. E aí, Paulo vai continuar dizendo aqui, nem uma condenação. Miranda, tu tá em Cristo, tá firme, tu. Você tem certeza? Tenho. Então você não está mais condenado. Por que eu não estou condenado? Porque Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, a nossa condenação. Jesus levou sobre si quando foi lá na cruz do Calvário. Diga aí um negócio desse. Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu para tirar esta condenação. Eu e você não tinha condições não, irmão, de se reconciliar com Deus. Mas ele fez essa reconciliação de nós com Deus. Por isso que Paulo está dizendo, não há mais condenação, não há mais. Acabou-se a condenação. Por quê, irmão Miranda? Porque Cristo me substituiu e substituiu você também. Aquela cruz era para mim e era para tu. Mas aí ele foi lá e levou a cruz. Aí Paulo vai dizer, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Observe a palavra. Paulo não disse assim, ei, nenhuma condenação há para os que estão em mim. Não, Paulo disse isso não. Paulo não disse nenhuma condenação a mais para os que estão em Pedro. Não. Ele disse para os que estão
em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus que morreu por nós, irmãos. Não existe mais condenação se você estiver em Cristo Jesus. Se eu estiver em Cristo Jesus, não tem mais condenação. Aí ele vai dizer, ó. Só que aí há uma diferença, porque tem gente que diz que tá, mas não tá. Aí Paulo vai agora mostrar para nós qual é a diferença para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a gente volta lá para trás, para onde começou Adão e Eva, que não estavam mais andando em Espírito, deram ouvido à voz da serpente, que era Satanás, e passaram agora a andar na carne, a fazer a vontade da carne. Então tenha cuidado. Você está em Cristo Jesus verdadeiramente? Se você está andando nele conforme a palavra dele e fazendo a vontade dele. Às vezes alguém diz assim, mas você está repetindo as coisas. Ó, irmão, Paulo disse assim para os Gálatas, ele disse, eu não me canso de repetir o que está na Bíblia, para que vocês possam guardar no coração de vocês, fixar lá no coração de vocês. Toda vez que a gente ouve uma palavra, que a gente lê, que repete, irmão, vai ficar ali no nosso coração martelando. E a gente vai aprendendo a guardar a palavra, a guardá-la no nosso coração, como o salmista disse, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos também guardar a palavra de Deus no nosso coração. Mas é guardar, não é no sentido de esconder, não, é no sentido de viver e o mundo olhar para nós e dizer, olha, aquele caboclo ali guarda a palavra de Deus. Eu vejo nele a luz divina. Quando eu olho para ele, eu vejo alguma coisa diferente na vida dele. Por quê? Porque nós estamos guardando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo a palavra de Deus. Nós estamos andando na palavra de Deus. Então guarde, viva e ande. Porque quem está em Cristo, ou seja, quem está vivendo em Cristo, é nova criatura. Aí Paulo vai dizer aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você permaneça firme. Não abra nem para um tanque carregado de xerém, abra não. Continue firme na presença do Senhor, louvando, engrandecendo e exaltando o nome dele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E vamos embora, vamos para frente para todos nós e morar no céu com Jesus para a glória de Deus.